Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Mais uma vez aí nós temos o privilégio de podermos estar com vocês. E aí hoje nós iremos tratar da lição de número 4 da nossa revista, que nós estamos abordando nesse trimestre, que é da Central Gospel, que tem como tema o Decálogo, a ética do Sinai. Esta semana nós iremos tratar especificamente do nosso terceiro mandamento. E o título dessa aula é Cuidado com esse nome com letra maiúscula, que é o nome do nosso Deus. O texto áureo está inserido no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, que diz o seguinte: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O texto básico da lição está inserido no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 16 ao 20 e versículos 25 ao 27 do mesmo capítulo. E nós teremos como objetivos a ser atingidos nesta lição: entender que o nome do Senhor deve ser santificado, porque nele está a sua honra. Compreender que o nome do Senhor não pode ser usado para endossar palavras que não saíram dele. Reconhecer que um dia todo joelho se dobrará e confessará o nome do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós temos o objetivo aqui de tratar sobre esse terceiro mandamento que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel e que nós poderemos observar que nos dias atuais a essência deste mandamento ainda se encontra em vigor. E nós teremos que entender que a abrangência desse terceiro mandamento, ela vai da simples inibição de se usar indevidamente o termo de Deus, até a repreensão dos que usar indevidamente, dos que questionam sua existência e zombam dos seus atributos. Nós vamos ver que a finalidade desse terceiro mandamento é, antes de tudo, afirmar a santidade de Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9, vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aí Jesus Cristo está nos ensinando que nós devemos respeitar, reverenciar e consagrar, separando as coisas santas das profanas, ou seja, o nome do Senhor é santo e não pode ser misturado com coisas profanas. E, acima de tudo, nós precisamos usar esse nome com entendimento, com responsabilidade, temor e, sobretudo, amor. Quando nós não usamos o nosso nome do nosso Deus em vão, nós estamos expressando amor para com Ele. E nos dias atuais, o que nós temos, infelizmente, observado na sociedade como um todo? Utilização de uma maneira bem profana o nome de Deus, quer seja através de piadinhas. E aí, qual é o nosso posicionamento como igreja? Será que estamos endossando esse tipo de comportamento? Será que rimos diante de quadros humorísticos que vêm a afrontar a palavra de Deus e até mesmo o nome do Senhor? É um momento que nós temos que refletir. E ainda vou além: será que nós estamos usando o nome do Senhor em vão?
É bom que nós venhamos a refletir sobre isso ao longo da nossa aula. E para isso, né, partindo aqui do nosso tópico 1.1 subtópico, nós queremos ver qual é a importância de um nome. E aí eu quero fazer, quando eu faço essa pergunta, qual é a importância de um nome, e aqui eu já não estou nem citando o nome do Senhor, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o significado do seu nome? Há poucos anos atrás que eu vim ter essa curiosidade de pesquisar qual seria o significado do meu nome. Meu nome, como vocês sabem, é Alexander, e eu pude observar e fui pesquisar o significado nele. Ele é uma variação do nome Alexandre, que é um nome grego, e o significado dele, né, pela minha grata surpresa, é aquele que guarda a humanidade, aquele que protege a humanidade, né? Mas, por certo, eu vou dizer para você que meus pais, quando escolheram esse nome, eles não foram buscar o significado dele, eu tenho certeza disso. Talvez pela plasticidade, pela beleza, ou pela moda da época, eu não sei. Mas, por certo, não foi pelo significado do nome, mesmo porque na época não existia rede social, não existia essa forma de se pesquisar tão rápida que nós temos hoje com a tecnologia. E isso é uma cultura nossa, ocidental. A cultura ocidental hoje talvez já haja uma preocupação, uma curiosidade de se buscar o significado, mas até bem pouco tempo atrás não existia essa preocupação. Diferentemente da cultura oriental, em especial nos tempos antigos, em que o nome muitas vezes tinha a ver com a qualidade da pessoa, com o caráter da pessoa, ou até mesmo pelas circunstâncias que envolviam o nascimento dessa pessoa. Muitas vezes era até mesmo para atribuir uma homenagem aos seus antepassados. E eu vou além do significado. Qual é a importância do nosso nome perante a sociedade? Qual é a importância do seu nome perante a sociedade? Hoje, para nós abrirmos um crediário, um financiamento, nós temos que ter o nosso nome limpo na financeira, nosso nome limpo na SPC, no Serasa. Isso vai, de certa forma, demonstrar idoneidade no sistema financeiro. Não que uma pessoa hoje, principalmente em tempos de crise, o fato de uma pessoa, de repente, deixar de pagar algo que comprou, porque houve o desemprego, não é necessariamente uma falta de caráter, mas, infelizmente, muitos sim fazem, deixam de pagar e naquele momento não tem condições, mas quando tem, deixa a dívida de lado. Há tempos atrás, uma outra igreja onde congregava, uma irmãzinha veio dar testemunho de que o nome dela estava, que aconteceu um milagre, que após 5 anos do nome estar sujo no SPC, após 5 anos o nome dela ficou limpo. Na verdade, não ficou limpo perante esse sistema, mas no credor, ou seja, na loja, né, na empresa pela qual ela fez a compra, não deixou, continua lá o débito. Ainda que eles não possam mais cobrar judicialmente, lá ela não consegue cobrar mais. Daí, eu estou só citando um exemplo, qual o nome seu, como você é visto na localidade, né, onde você vive, no seu trabalho, quando surge o seu nome, como vão te caracterizar. Então, o nome, ainda que hoje as pessoas não valorizem tanto o seu nome, o nome ainda tem muito valor.
porque o nome ainda está muito associado ao caráter, está muito associado às qualificações da pessoa, está muito associado até mesmo com os seus defeitos. Daí a necessidade de zelarmos pelo nosso nome. Quanto mais pelo nome do Senhor, que é santo. O nome do Senhor é santo. E nós temos essa responsabilidade de zelar pelo nome do Senhor. Na verdade, eu vou citar aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, na verdade, no livro de Números, capítulo 6, versículo 27, que vai dizer o seguinte: o Senhor vai estar falando isso para Arão e seus filhos, que eram os sacerdotes sendo estabelecidos sobre o povo de Israel, que assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O Senhor coloca o nome dele no povo de Israel. Nós iremos ver, isso mais à frente, em segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que Deus fala assim, dando resposta a Salomão: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus coloca o nome dele no seu povo. E qual é a importância disso? Aqui no nosso terceiro mandamento, como fala, não tomarás o nome do Senhor. Quando fala essa expressão, não tomarás, ou seja, o verbo tomar, aqui está tendo o significado de levar, carregar, suportar, sustentar. Então, meus amados, você está levando o nome do Senhor onde quer que você vá. Nós vamos ver na palavra do Senhor no Novo Testamento, Paulo dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, nós levamos o nome do Senhor. O nome do Senhor Jesus Cristo. Nós carregamos o nome do Senhor Jesus Cristo quando estamos carregando a nossa cruz. Nós suportamos esse nome, dando suporte, tendo essa carga desse nome, quando estamos dando testemunho aí fora. Então, todas as vezes que damos mau testemunho, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. Daí a profundidade desse mandamento. Não é simplesmente o proferir o nome do Senhor. E muitas vezes, e aí os judeus, nós iremos ver isso mais à frente, os judeus levaram isso, ficaram presos à formalidade da lei, presos aos mandamentos, e a esse mandamento também, a ponto de ter medo da forma de se pronunciar. Quando que, na verdade, sim, muito mais além do que o pronunciar, estava no vivenciar a palavra, vivenciar este mandamento, como nós iremos ver mais adiante nos próximos tópicos. E aí no tópico 1, subtópico 1.2, que vai dizer, na verdade, antes de chegarmos a esses subtópicos, nós iremos fazer menção dos nomes dados ao Senhor Deus, e esse nome em hebraico, na verdade, é um tetragrama, que é tido com
o Y, o H, W, H. Isso é citado no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14, quando Deus vai se manifestar a Moisés na sarça ardente. Moisés vai perguntar para ele: Senhor, quando o povo me perguntar qual é o nome desse Deus, e o Senhor responde para ele: eu sou o que sou. Na verdade, na melhor tradução, Deus está dizendo para ele que eu sempre fui, eu sou e sempre serei. Eu já existia desde a eternidade. Um Deus incriado, um Deus que existe antes da eternidade ser criada. É essa a resposta que Deus está dando a Moisés, através desse tetragrama, YHWH. E, na verdade, essa língua hebraica, ela, ao longo do tempo, no período interbíblico, esse intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento, essa língua vai se tornar em desuso, até mesmo pelo medo que os judeus tinham de pronunciar o nome de Deus. Essa língua vai, na verdade, nos tempos de Jesus, ela vai estar morta. E essa língua só vai ressurgir já depois do século, depois da vida de Jesus Cristo, 5 séculos depois, a partir da metade do 5º século depois de Cristo, quando os maçoretas, ou seja, os rabinos que vão trazer vida a essa língua e vão colocar símbolos maçoréticos na língua hebraica, ou seja, vão colocar vogais, que desse tetragrama vai surgir Yahvé, que na variação latina vai chegar a Jeová. Daí, nomes que são dados na Bíblia como Adonai, o Senhor que governa, El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, Elohim, o Senhor do pacto, ou o Senhor com letra maiúscula, Jeová Shammah, o Senhor está aqui, ou o Senhor presente, Jeová Jireh, Deus Todo-Poderoso, Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Rafá, o Senhor que cura, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Dentre outros nomes, eu estou dando aqui nomes exemplificativos que, na verdade, utilizado como atribuindo qualificações e poderes de Deus. E esses nomes são citados na Bíblia. E no subtópico 1.2, não pronunciar esse nome sem motivo legítimo. O que significa isso? Para nós honrarmos o nome do Senhor, nós temos que preservar esse nome e não utilizar de qualquer maneira. Assim como nós zelamos pela nossa reputação, muito mais pelo nome do Senhor. No subtópico 1.3, o nome do Senhor ele coloca esse nome no lugar santo. Nós entendemos bem que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Sim, Ele mesmo vai falar em sua palavra. Mas, assim como Ele vai citar em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5 e versículo 11, Deuteronômio capítulo 12: mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vireis. Versículo 11: então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer
habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, vossos holocaustos e vossos sacrifícios e vossos dízimos e oferta alçada da vossa mão, e toda escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. O Senhor estabelece. Ele não habita em templos, em construção alguma, feitos por mão de homem, mas ele coloca o nome dele ali, como está lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Qual é a essência disso para nós nos tempos atuais? Toda a igreja, todo o templo que é erigido, sendo consagrado ao Senhor, é consagrado ao nome do Senhor. Ele não habita nesse templo, não, mas é consagrado a Ele. Então, tudo que está dentro de uma igreja local que é consagrado ao Senhor, pertence a Ele. Não que nós viemos a mitificar o templo, muito pelo contrário, mesmo porque Ele habita, na verdade, no templo que é você e que sou eu. Ele escolheu habitar entre nós, e nós, sendo habitação de Deus, nós sendo igreja, nós iremos congregar, e esse local que nós congregamos, nós consagramos ao Senhor e elegimos ao nome dele. Então, da mesma forma que ele valorizava o templo na época de Salomão, que ele valorizava a tenda da congregação, habitando no meio do povo, manifestando a sua glória no meio do povo, através da tenda da congregação, através da arca da aliança, nos dias atuais. Ele habita no meio de nós, nós sendo o templo dele, nós congregando no local. Então, nós temos sim que valorizar, porque Deus coloca isso. Deus estabeleceu isso na sua palavra. No tópico 1.4, vai ser citado aqui o respeito dos judeus pelo nome do Senhor. E eles entendendo, sendo zelosos pela palavra, como eu citei aqui no período interbíblico, eles vão ser zelosos a tal ponto. Primeiro, nós temos que aprender um pouco com eles, sim, sobre isso. Aprender no que eles fizeram de positivo e aprender no que eles fizeram de negativo. O que fizeram de positivo é o zelo, sim, querendo guardar a lei, a palavra, e após o exílio, eles vão exacerbar nesse zelo. E aí nós temos que aprender também esse lado negativo. Eles aprenderam tanto, tiveram tanto temor pelo nome de Deus, que não pronunciavam mais o nome de Deus. O simples fato deles pronunciar de uma maneira que eles achavam que não era a mais adequada ou a correta, eles tinham medo de serem fulminados pelo Senhor, levando a morte da sua língua, da língua hebraica, a ponto de, na época de Jesus Cristo, ser citado somente o aramaico e o grego, e a língua hebraica ficar de lado, pelo excesso de zelo, pela formalidade colocada. E Deus não estava preso à formalidade. Ele não queria formalidade. Ele queria a essência da língua. Daí nós temos sim que aprender com eles a ter o zelo pelo nome do Senhor. Mas não a ponto de não pronunciarmos. Porque
o Senhor Jesus Cristo, quando coloca o nome, né, ele nos ensina a chamar o Deus, esse Deus Todo-Poderoso, de Pai, querendo relacionamento. No tópico 1.5, nós iremos aqui falar sobre o cuidado do discípulo, do apóstolo Mateus, com o nome do Senhor. Ele, ao escrever esse evangelho, ele vai estar direcionando esse evangelho para os judeus. Assim como o evangelho de Marcos está sendo direcionado para os romanos, o evangelho de Lucas está sendo direcionado para os gregos, o evangelho de João, o evangelho que é tido como universal, é um evangelho teológico, né? É escrito para todos. Mas o evangelho de Mateus, como ele está escrevendo para o povo judeu, ele vai iniciar, né, esse evangelho com uma genealogia de Jesus, traçando de Abraão, Isaac, Jacó, passando por Davi, demonstrando a linhagem real do Senhor Jesus Cristo, sendo descendente do rei Davi. E todas as vezes que Mateus vai citar o reino de Deus, pelo zelo pelo nome de Deus, ele coloca reino de Deus. Ele vai colocar aqui reino dos céus, que é um sinônimo de reino de Deus. Isso para demonstrar o zelo que o povo, né, judaico tinha para com o nome de Deus, o temor de utilizar isso. Então, ele vai utilizar, em vez de colocar reino de Deus, para evitar pronunciar o nome Yahvé, para evitar pronunciar o tetragrama, ele vai utilizar reino dos céus, né? Em várias passagens, como Mateus 3, 1, 2, capítulo 4, versículo 17, 5, 3, capítulo 7, versículo 21, dentre outros, ele vai estar citando reino dos céus, e nós vamos ter como sinônimo reino de Deus. E aqui eu quero adentrar no tópico 2, né, para atingir o objetivo, né, número 2, que seria compreender que o nome do Senhor não pode ser usado para endossar palavras que não sairão dele. Na verdade, o tópico 2 está tratando, né, do uso indevido do nome do Senhor Jesus Cristo, o nome de Deus Pai. Nós iremos abordar aqui o jurar em nome de Deus, o transmitir mensagens que o Senhor não proferiu e o realizar milagres em nome do Senhor indevidamente. Nós iremos tratar aqui do subtópico 2.1, que é o jurar em nome de Deus, e eu quero já trazer aqui em Êxodo, capítulo 22, Êxodo capítulo 22, versículo 11, que diz o seguinte: então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e o seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Na verdade, esse juramento, eu fiz questão de trazer isso aqui para traçarmos um paralelo com o que é utilizado até mesmo nos Estados Unidos, nos tribunais lá. Aqui estão colocando Deus como testemunha de um negócio feito, de que um irmão tinha confiado, né, um gado ao outro, e esse animal vem a morrer. E ali, e se não houve dolo, ele vai dizer: olha, ele morreu sozinho. E aí, quando se chamasse os dois perante o Senhor,
seria falado isso, ou seja, aquele que está afirmando está colocando Deus como testemunha. E quando nós vemos nos tribunais americanos, lá a pessoa faz um juramento perante a Bíblia, ou seja, perante o Senhor como testemunha. E isso não é um uso indevido, né? O jurar, nesse caso, está trazendo Deus como testemunha. Um outro exemplo disso é em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Poxa, mas se a gente está falando aqui que a pessoa não pode jurar, e ele está jurando aqui, na verdade, no contexto todo desse capítulo, no contexto todo dessa passagem, depois você ler com calma, é um voto que está sendo feito perante Deus. E o que você votar, você vai cumprir, porque você está fazendo esse juramento perante o Senhor. Você está fazendo um voto. Então, como a palavra diz, se você não tiver condições de cumprir o que está sendo votado, não vote, porque senão será um voto de tolo. E aí você vai estar tomando o nome de Deus em vão. Trazendo para o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 5, versículo 34. Mateus capítulo 5, versículo 34 ao 37, Jesus está falando o seguinte, o próprio mestre: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E rei com letra maiúscula, ou seja, do Deus Todo-Poderoso. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto, ou seja, não é você que tem um controle sobre si, sim o Senhor. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Em Tiago, capítulo 5, versículo 12, Tiago vai falar: meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Então, cuidado, irmãos, com essa expressão que é utilizada, muito utilizada aí fora, muitas vezes. Eu juro por Deus. Não jure por Ele, não. Só dê a sua palavra. Só dê a sua palavra de honestidade. Porque, ainda mais, quanto mais nós cristãos, se a nossa palavra é sim, então cumpra o que você disse. Se é não, então cumpra-se. Porque se você não fizer isso, né, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que procede do maligno. Porque aí você vai estar sendo mentiroso. E quem é o pai da mentira é o diabo. Então, cuidado com o juramento em nome de Deus. Nós não temos que jurar em nome de Deus. Nós vimos que no Antigo Testamento, quando era utilizado dessa maneira, era para se colocar Deus como testemunha ou para se fazer voto. No tópico 2.2, transmitir mensagens que o Senhor não proferiu. Aí nós estamos entrando num ponto muito nevrálgico desta lição. Nós iremos ver no livro de Jeremias, e aí é até o texto base dessa lição, Jeremias, né, versículo 18, vai falar o seguinte: porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor
e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração, a fim dos dias entrarem de calamidade. Tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, até quando sucederá isso? Versículo 26, no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas de engano em seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais que se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Ezequiel 13, versículo 3. Ezequiel 13, versículo 3 e versículo 7. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não vedes visão de vaidade, não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: assim o Senhor diz, quando eu tal não falei? Quantas pessoas hoje em dia falam, quer seja em púlpito, quer seja falando com uma pessoa: o Senhor me falou, o Senhor me mostrou, assim diz o Senhor. E quando na verdade está dando profecia que é do próprio coração, que é da carne. Cuidado, porque quando nós falamos isso, e não foi o Senhor que falou, estamos tomando o nome do Senhor em vão, porque estamos falando algo que não saiu da boca dele. Então, cuidado. Quantas vezes a pessoa: o Senhor está triste contigo porque você está fazendo isso, e na verdade é coisa da carne. Então, cuidado com essas falsas profecias, cuidado com o emocionalismo, porque a gente tem visto muito isso. Pessoas, cuidado quando você vai para o monte, eu falei isso na lição passada, a mitificação do monte, porque ali Deus vai falar comigo, quando que na verdade, muitas vezes vai sair profecia da carne. E eu vou tornar a dizer aqui, como falei anteriormente, eu acredito em profecia. A minha conversão foi fruto de profecia, porque quando o Senhor fala, se cumpre. Mas ai daquele que através dele traz o escândalo. E muitas vezes essas profetadas trazem escândalo para a igreja. E aí nós estamos descumprindo esse mandamento do Senhor, proferindo o nome dele em vão, tomando o nome dele em vão, dando um falso testemunho. Então cuidado, irmãos. A gente passando aqui para o tópico 2.3, o tópico 2.3 da nossa lição está falando sobre o realizar de milagres em nome do Senhor. Claro e lógico que o Senhor, Ele vai falar, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus, em Lucas, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, Marcos capítulo 16, versículo 17, vai falar o seguinte: o próprio Senhor Jesus Cristo está falando para os seus apóstolos o seguinte: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sim, o Senhor Jesus Cristo está dizendo isso, que nos dá esse poder para agir no nome dele.
O grande problema é que a gente tem visto aí na mídia um evangelho barato, um evangelho em que se prega somente cura, prosperidade, milagre. Sim, os sinais seguirão os que crerem. Mas, em primeiro lugar, é a salvação. O evangelho é cristocêntrico. Jesus Cristo não veio à Terra com o objetivo principal de realizar milagres. Isso é só acessório. Ele veio para trazer o reino dos céus, as boas novas da salvação. Ele veio para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos trazer reconciliação com o Pai. E o que a gente vê na mídia, infelizmente, igrejas midiáticas que falam assim: você é de que igreja? Estava quanto tempo naquela igreja? Há 10 anos. E lá tu não foi curado? Há quanto tempo você tem vindo aqui? 1, 2 cultos e já foi curado? O poder de Deus está aqui. Deus está nesse lugar. Ou seja, no outro lugar em que a pessoa estava, Deus não estava. Só está ali, porque ali realizou a cura. Quando, na verdade, a cura física é dada. Pode até ser dada. Mas de nada vai valer uma cura física se a pessoa morrer sem crer no Senhor Jesus Cristo. Mais do que milagre físico, mais do que uma casa, mais do que uma vida restaurada da família, é a salvação. Então, cuidado com que propósito se realiza milagres. Mateus, capítulo 7, vai dizer o seguinte, que naquele grande dia o Senhor está falando isso para os seus discípulos. Senhor, curei no teu nome, expulsei demônio no teu nome. E o Senhor vai dizer para ele: aparta-te de mim, vós que cometeste iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque não de nada, o dom Deus pode dar, o dom de cura Deus pode dar, o dom de maravilhas Deus pode dar, o dom de profecias Deus pode dar, e dá a quem Ele quer, como quer e quando quer, para realizar o propósito. É o Espírito Santo que vai dar isso. Agora, fruto nós temos que dar para Deus. O fruto é a evidência da salvação na vida de um homem, na vida de um servo, na vida de uma serva do Senhor. Que nós venhamos utilizar esses dons, sim, para o nome de Deus ser engrandecido e para que venha a ser evidência da salvação em nossas vidas. Porque senão de nada vai adiantar se nós realizarmos a cura, se nós pregarmos a cura, pura e simplesmente com outros objetivos que não seja para exaltar o nome do Senhor, nós estamos utilizando, tomando o nome de Deus e em vão dando mau testemunho. Indo para o capítulo 3, da nossa lição, que está dizendo que há poder nesse nome, que há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, na verdade, o nome que foi dado, que Deus deu, Ele coloca esse nome no povo. Quando Deus revela o seu nome para Moisés, e a gente vai ver isso, né, no livro de Êxodo, no seu capítulo 6, no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 3, Deus está falando para Moisés: eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Ou seja, para os patriarcas, Deus só se apresentou como Deus Todo-Poderoso, como Deus aquele que faz a promessa para eles. Mas para Moisés, Deus se apresenta pelo seu nome, e nome é personalidade, e nome é relacionamento. Deus está se apresentando para Moisés
querendo relacionamento. E Deus, para nós aqui, no Novo Testamento, Ele vai se revelar e dando esse poder a esse nome, ao nome do Senhor Jesus Cristo. E esse poder que tem o nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro, no Sinédrio, vai dizer o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. E Pedro está falando isso no nome do Senhor Jesus Cristo, no versículo 10. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, tem poder para a salvação, como é citado no livro de Romanos, no seu capítulo 10, versículo 9, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é simplesmente proferir o nome do Senhor, invocar, clamar pela essa salvação, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nome do Senhor Jesus Cristo há poder para a salvação. No nome do Senhor Jesus Cristo, como diz no Evangelho segundo João, versículo 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o nome do Senhor Jesus Cristo tem poder para nos tornar filhos de Deus, tem poder para nos dar a filiação celestial. O outro poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo é de derrotar a ação do diabo e o poder de curar, como nós falamos e citamos ainda agora no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, que vai dar poder para expulsar demônios e curar enfermos. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, há poder sobre o diabo. No nome do Senhor Jesus Cristo, há poder para curar. E citando, finalizando esse tópico 3, eu cito Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, que Paulo vai dizer que o nome do Senhor, o nome do Senhor foi exaltado soberanamente e recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, diante do nome do Senhor Jesus Cristo, toda língua confessará naquele grande dia, todo joelho vai ter que se dobrar. Porque no nome do Senhor Jesus Cristo há poder. Concluindo esta lição, que nós devemos entender que o nome do Senhor é santo, Ele é santo porque Deus é santo, que nós não venhamos a citar o nome do nosso Deus em vão, quer seja misturando o santo com o profano, através de piadinhas que é citado aí fora, quer seja através de jargões, quer seja entendermos que esse nome, o tomar o nome do Senhor, é que nós representamos o Senhor na terra. Que nós, o nosso testemunho, se dermos mau testemunho, estaremos tomando o nome do Senhor em vão. E o dar testemunho é muitas vezes falar, assim diz o Senhor, e o Senhor não disse. O Senhor me falou, o Senhor me revelou e não revelou nada. Cuidado, irmãos. Que nós venhamos a ter o zelo por esse nome, honrando o Senhor por esse nome.
Nós, como igreja de Cristo, porque fomos feitos filhos de Deus pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Fomos feitos embaixadores de Cristo e representamos este nome onde quer que formos. Termino essa lição desejando a você que você venha a ser abençoado por Deus. E só existe um jeito de você ser abençoado por Deus, sendo colocado esse nome dele em você. Assim como Deus colocou o nome dele sobre o povo de Israel, Deus coloca o nome dele sobre nossas vidas. Se você tomou ciência de que pecou, tomando o nome de Deus em vão, eu deixo a palavra de Crônicas, capítulo 7, que fala: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, irmão, Deus está disposto a nos perdoar. Que nós possamos ser mais negligentes, mais zelosos e não negligentes com o nome do Senhor daqui para frente. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Termino orando por você e pela sua casa. Bondoso Senhor, eterno Pai Celestial, que nós possamos ser mais zelosos pela Tua palavra, pelo Teu nome, Senhor. Que jamais venhamos querer tomar o Teu nome em vão, porque o Teu nome é santo, Senhor. E nós temos o Teu nome sobre nós, Senhor. Que Tu, Senhor, abençoe o lar dos Teus filhos, a vida dos Teus filhos, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém e amém.